3, 2, 1. Olá, eu sou a Raquel, sou licencianda em Ciências Biológicas e hoje eu vou estar falando da meiose. A meiose é um dos processos de divisão celular que, em específico, vai ocorrer com as células germinativas para a formação dos gametas da reprodução. Inicialmente, nós teremos uma célula diploide e, ao fim desse processo, que é dividido em outros dois processos, sendo a meiose 1 e a meiose 2, nós teremos 4 células haploides geneticamente diferentes. Bom, esses são os nossos modelos, então a gente vai começar na ordem, explicando primeiro a meiose 1 e em seguida a meiose 2. Então o primeiro evento, que a gente consegue observar, ele vai ocorrer na prófase 1 da meiose 1, quando as cromátides irmãs dos pares dos cromossomos homólogos vão se alinhar lado a lado e vai ocorrer o primeiro processo, que a gente chama de sinapse, e em seguida vai ocorrer o crossing over, que se trata, então, da troca de material genético entre os cromossomos homólogos, então, entre os pares de cromossomos, como a gente consegue ver aqui, o cromossomo em vermelho está com parte do cromossomo azul, enquanto o cromossomo azul está com parte do cromossomo vermelho. Então, a gente tem a troca desse material genético. Os centríolos, já duplicados, vão começar a se separar para formar o centrosoma e os fusos acromáticos começam a aparecer nessa fase. E aí a gente tem a metáfase 1, os cromossomos nessa fase vão se alinhar aleatoriamente aqui na placa metafásica, então eles ficam aqui no centro da célula, e devido a esse processo de segregação independente, onde a gente vai ter esse alinhamento aleatório, isso acaba contribuindo também com a diversidade genética. Então aqui nós temos a anáfase 1, onde a gente vai ter os cromossomos homólogos, onde eles vão se separar, as fibras do fuso acromático, elas se ligam então aos cromossomos, e a gente tem o encurtamento dessas fibras, conforme elas vão encurtando, os cromossomos vão se separando, indo para os polos das células. Então a meiose 1 vai terminar na telófase 1, quando os cromossomos se descondensam, eles vão passar por um processo de descondensação, onde a gente vai ter o material genético ali descondensado, não vai estar mais no formato do cromossomo, e a carioteca vai começar a se refazer para formar o núcleo novamente. Então a gente já tem os centríolos para cada lado. Em seguida a gente vai ter o processo de citocinese, onde essas células vão se separar. E aí nós vamos ter o segundo processo da meiose, que é a meiose 2. A gente não vai ter uma intérfase, não vai ter o crescimento celular como ocorre lá na meiose 1 e na mitose. Aqui já vai direto, assim que ocorrer a separação, a citocinese dessas células, elas já começam mais um processo de meiose, que no caso é a nossa meiose 2. Então na meiose 2 a gente vai ter a primeira fase, que é a prófase 2. As cromátides irmãs, elas se condensam novamente, enquanto as fibras do fuso vão começar a se formar e a carioteca vai desaparecer novamente. Então a gente vai ter a prometáfase, as cromátides irmãs vão se ligar às fibras do fuso para que elas se dividam posteriormente, e o fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica, como a gente consegue ver a formação aqui das duas placas, para na metáfase, então na metáfase 2, que a gente está falando de meiose 2, a gente ter a divisão então dessas cromátides. Então na anáfase 2, a nossa última fase, as cromátides irmãs vão se separar e os cromossomos individuais, eles se movem em direção
aos polos, né, opostos. A carioteca ela vai começar a se refazer e a gente vai ter mais um processo então de citocinese, né, onde a gente vai ter a separação dessas células. Então nós começamos a meiose com uma célula diploide e vamos terminar ela com 4 células haploides. Então essas células haploides, elas vão se especializar em gametas, né, em espermatozoides e ovócitos secundários. Em seguida, a gente tem o processo de fertilização para a formação do zigoto, né, que vai formar o feto. A criança recebe, então, metade dos cromossomos da sua mãe, metade dos cromossomos do seu pai. Como homens e mulheres produzem milhares de gametas, né, milhões de gametas, a seleção dos gametas na fertilização ela é aleatória e isso também vai contribuir para a diversidade genética. Bom, é isso. Não deixem de assistir as próximas aulas, inclusive a próxima sobre o aparelho genital feminino. E muito obrigada pela atenção.